O diagnóstico situacional da primeira infância nos municípios é uma recomendação prevista lá no Marco Legal da Primeira Infância, uma lei de 2016, e constitui uma etapa fundamental no planejamento de políticas públicas voltadas à criança pequena e às suas famílias. Inclusive, essa indissociabilidade entre a criança e a sua família, ela já aparece no marco, depois ela é reforçada no Plano Nacional do Cuidado e na Política Nacional Integrada pela Primeira Infância. O diagnóstico ele é de caráter intersetorial, participativo, democrático, e ele deve reunir e analisar todas aquelas informações necessárias para entender como está se dando o acesso a direitos por parte da criança pequena e das suas famílias. Esse objetivo é oferecer uma compreensão mais ampla da realidade em que essas pessoas, nós, pessoas, vivemos no município. E ele vai lá no PMPI subsidiar a definição de prioridades. Sempre tem muito a se fazer, mas para entender onde está mais frágil a oferta de serviços e a garantia de direitos, a gente trabalha com esse diagnóstico. Então, a primeira etapa desse processo é delimitar o escopo do diagnóstico. Então, quando estamos falando do diagnóstico situacional da primeira infância no território tal, no território A, B, C, do que a gente está falando? Tem aquelas áreas que são mais óbvias, que educação, saúde, assistência social, mas nem só disso vive a criança. A criança, ela frequenta parques, praças, ela é afetada pelas mudanças climáticas, a mobilidade urbana afeta a criança, especialmente quando a gente fala em acesso a serviços, Então, a gente desenha ali o que a gente quer entender. E esse processo também tem várias etapas encadeadas, Delimitamos o que a gente quer fazer. Então, a gente delimita o escopo e daí dentro de cada área a gente define os principais indicadores a serem trabalhados. É interessante a gente definir indicadores, a partir daqueles que já existem e que são informações já produzidas, tanto porque isso reduz o custo do acesso à informação, quanto nos permite a comparação. E tem muita informação aí disponível. O SUS nos fornece informações, o Censo da Educação, o próprio censo do IBGE, os dados do CAD único nos permitem esse entendimento daquelas famílias em situação de maior vulnerabilidade. Então, a gente estabelece, seleciona esses indicadores. Nessas bases administrativas, a gente já consegue muita informação, e depois a gente constrói os roteiros de entrevistas. A gente vai conversar com criança pequena, com famílias de criança pequena, com operadores de direitos de diferentes áreas do município, para entender como é que é o fluxo da oferta do serviço, o que está pegando, onde é que estão os principais gargalos, o que está funcionando bem. Fazemos essa análise conjunta e começamos a entender onde é mais urgente a ação pública, para onde é que esses esforços de planejamento e de investimento público têm que estar direcionados. Então, ele é a base do PMPI. Aquilo que a gente não trabalhou no diagnóstico, aquelas situações em que a gente não identificou no diagnóstico, dificilmente elas vão entrar lá no Plano Municipal da Primeira Infância. E o diagnóstico também vai nos apoiar lá na avaliação do PMPI para a gente entender se aquelas ações previstas no plano, uma vez executadas, tiveram o impacto pretendido. Então, todo o nosso esforço para ampliar, por exemplo, cobertura vacinal, isso se reverteu ou não numa maior taxa vacinal? Porque a gente talvez tenha feito muito, mas esse muito não tenha sido suficiente. Talvez aquilo que a gente tenha feito era exatamente o que precisava, e isso deixa de ser uma fragilidade do município. Não é que a gente vai deixar de trabalhar a campanha de vacinação, mas aquele gap, aquele vazio, deixa de existir. Então, ele é um elemento estrutural e estruturante do Plano Municipal pela Primeira Infância, que ele vai embasar todo o processo de planejamento e a posterior avaliação.